havia o tal problema que eles ainda não tinham resolvido bem. Qual era o problema? Alguns duvidavam se Jesus era realmente Deus. E Paulo, nós só estamos a recordar o que falamos de ontem. Paulo escreve aos Colossenses dizendo, pronto, afinal, não há que ter medos, nem há que ter dúvidas. Jesus Cristo é mesmo Deus. Em continuidade desta leitura, São Paulo continua e diz assim: pois bem, vocês antes de conhecerem Jesus Cristo eram pagãos, eram estranhos de Deus, vocês estavam longe de Deus. Mas, atenção, depois de vos tornardes cristãos, depois de terem recebido o batismo, então a cantiga é outra. A responsabilidade é outra. Vocês agora, depois de serem cristãos, não se podem comportar como os pagãos, como antes de terem conhecido Jesus Cristo. É claro que isto parece que foi escrito para nós também. O que é que isso quer dizer? São Paulo não escreve só para os colossenses de há 2000 anos. Escreve para os cristãos de todos os tempos. Então também escreve para nós. Qual é a lição espiritual que nós podemos colher para a nossa vida da fé destas palavras de São Paulo? É muito simples. Nós conhecemos cristãos, se calhar, muitas vezes estamos no lote deles, que passamos um dia inteiro como se Deus não existisse na nossa vida. Há dias que nós levantamos de manhã e deitamos e nem sequer nos lembramos de Jesus. Nem sequer, quando abrimos as portadas da nossa casa ou da nossa janela, lembramos que aquele que colocou o sol para iluminar o meu dia é o meu Deus também. Se calhar, nem sequer fizemos um sinal da cruz agradecendo pelo dom de estarmos vivos de mais um dia que Ele nos deu. Se calhar esquecemos de agradecer o dom de respirarmos, o dom de termos amigos, de termos alguém que goste de nós, apesar dos nossos terríveis feitios, de alguém que nos ama, sem esperar outra recompensa. Esquecemos desse Deus que nos ama e comportamos-nos como dizia São Paulo, como se estranhos de Deus, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse nada na nossa vida. E São Paulo, à semelhança de ontem, disse: Jesus não pode ser um remendo na nossa vida. Lembram-se da linguagem do Evangelho? O remendo, o vestido novo, o vinho novo. Não, Jesus não pode ser um remendo na nossa vida. Tem que ser o facto completo, a vida nova que Ele nos traz. Pois, São Paulo utiliza um verbo assim complicado de explicar. Ele diz: pois bem, então, se vocês que agora conhecem Jesus Cristo, se vocês que agora são cristãos, e isso traz uma responsabilidade acrescida, é porque Jesus reconciliou a humanidade com Deus. Reconciliou a humanidade com Deus. O que é isso de reconciliar a humanidade com Deus? No tempo, quando São Paulo e Jesus Cristo passaram pela Terra, havia uma ideia, havia uma mentalidade de que a humanidade tinha uma dívida com Deus. Depois de Adão ter comido a maçã, foi a nossa desgraça, numa linguagem bíblica, naturalmente, a humanidade passou a ter uma dívida com Deus. Por isso, essa dívida era de tal forma grande que a humanidade não conseguia saldar esta dívida, pagar esta dívida. Foi preciso o próprio Deus vir saldar, vir liquidar esta dívida. E isto aconteceu no sangue de Jesus Cristo. E Ele fez isso gratuitamente, sem esperar recompensa, sem esperar juros de volta. E porquê? Porque nos ama. E foi isto que mostrou que Jesus era realmente Deus. Vou dar um exemplo. Imaginem lá uma família que tinha contraído uma dívida que era impossível pagar, nem que eles vivessem 10 vidas seguidas.
E então, um dia, toda a vida deles era em função desta dívida. Trabalhavam, e então pagavam tudo ali, e aquilo não falhava, não podia falhar nada, porque estava tudo contadinho. Um dia, alguém entra pela porta da casa deles, que era o tal credor a quem eles tinham pedido este dinheiro, incalculável, uma soma completamente louca, de pagar. Este homem bate-lhes à porta e diz: olha, a partir de hoje já não há dívida entre mim e ti. Mas porquê é que fazes isso? Porque eu quero. Eu posso fazer isso. Então eu quero fazer isso. Qual é o sentimento da pessoa a quem foi perdoada a dívida? Aquele peso que ela sentia nas costas respirou de alívio. A vida daquela gente mudou completamente. Eles deixaram de viver a favor daquela dívida, em função daquela dívida, e passaram a viver uma vida digna, uma vida desafogada, uma vida confortável. Assim Deus fez connosco. Havia uma dívida a pagar. E Deus disse: bom, entre nós não há mais dívida. Isto é o que quer dizer reconciliar. Deus, em Jesus Cristo, fez uma ponte entre o céu e a terra. E esta ponte foi construída por Jesus Cristo. Ninguém pode destruir. Ninguém. Nem o nosso maior pecado, nem o pecado mais negro que nós possamos fazer, consegue destruir a ponte que Jesus fez entre o céu e a terra. Porque esta ponte foi feita no sangue da sua cruz. E o sangue da sua cruz é incalculável, é de um valor precioso. Por isso, para nós, existe uma coisa também, São Paulo chama a atenção na primeira leitura. Antes, os colossenses não conheciam Jesus Cristo. Mas depois de passarem a conhecer Jesus Cristo, a sua vida teve que mudar. Ou seja, Jesus Cristo tem que nos dizer alguma coisa na nossa vida. Nós, depois de recebermos Jesus, não podemos continuar a ficar iguais. Não podemos ficar iguais ao dia de ontem. Iguais a como se não tivéssemos conhecido Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo não fosse nada para nós. Mas sim, se nós acreditamos que Ele é alguém importante na nossa vida, a nossa vida tem que agir e tem que testemunhar esta importância. No Evangelho, nós encontramos Jesus, novamente, com uma polémica com os tais fariseus. Ontem, eu já me esqueci qual foi a polémica de ontem. Eu sei que todos vocês já se esqueceram, mas eu vou relembrar. Foi a questão do jejum, lembram-se? A questão do jejum. Então eles comiam, não comiam, e Jesus, bom, mas hoje não podem jejuar, porque enquanto o noivo estiver com eles, é dia de festa. Hoje a polémica é sobre o sábado. Os judeus têm três coisas muito importantes para eles. Primeiro, a lei de Moisés. A segunda, o templo de Jerusalém. E o terceiro, o dia do sábado. O dia do sábado é o dia sagrado para os judeus. E eles não podem fazer serviço nenhum. Até a palavra hebraica, Shabbat, quer dizer mesmo descanso. Descanso. Então,